Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, Sarah Rogers, considerada uma funcionária de alto escalão do governo Trump, acusou o Brasil de impor censura depois que a rede social X mudou o algoritmo para as eleições brasileiras deste ano. Logo, quem diz que ele é jornalista, queira você ou não, em primeiro lugar é a Constituição, e isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal da época em que ele ainda decidia conforme a Constituição. E tenho dito, benedito. A subsecretária de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, Sarah Rogers, considerada uma funcionária de alto escalão do governo Trump, acusou o Brasil de impor censura depois que a rede social X mudou o algoritmo para as eleições brasileiras deste ano. A plataforma anunciou na sexta-feira passada que aplicou o recurso Brazil 2026 Election Filter, né, que é o filtro das eleições de 2026 do Brasil. E ele adicionou esse filtro na aba Para Você, que é uma aba, para quem usa o X, que recomenda publicações impulsionadas por algoritmos personalizados. Essa mudança impede, durante o período eleitoral, tá? É uma mudança para o período eleitoral, que impede a recomendação de publicações de candidatos que os usuários não seguem. Em publicação no próprio X, Sarah Rogers disse o seguinte, aspas, esse tipo de transparência algorítmica é exatamente o que muitos reguladores afirmam querer. Ela também marca a censura imposta pelo Brasil. Fecho aspas. O X anunciou a medida, afirmando ter alterado o algoritmo para cumprir uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A norma exige que provedores que usam sistema de recomendação excluam as sugestões, as contas oficiais de candidatos nas eleições brasileiras e as publicações destas contas. Aí tem um detalhe, né, Eduardo? A gente sempre fala aqui nesse programa que o Brasil hoje, desde o dia 1º de janeiro de 2023, é um país sem governo legítimo. Sendo legítimo conforme o significado do próprio termo, aquilo que está em conformidade com o conjunto de leis. E Lula é um presidente ilegítimo, portanto pode-se dizer golpista, porque ele foi eleito em um processo eleitoral que foi manietado pela resolução de 20 de outubro de 2022, quando a legislação diz que o TSE só pode aprovar resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Portanto, essa resolução que deu a Lula a vitória para o terceiro mandato era uma resolução ilegal, manifestamente ilegal. E da ilegalidade nada se pode extrair a não ser o processo e a condenação. Então ele é ilegítimo. E agora o TSE volta a tornar o processo eleitoral nulo, ilegítimo, ilegal. Porque no mesmo artigo 105, que fala que o TSE só tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer resolução, ele diz o seguinte, não basta fazer até o prazo do dia 5 de março do ano da eleição. Essas resoluções não podem nem suprimir direitos que a legislação dá e nem criar obrigações que a legislação não prevê. E esse é um exemplo de obrigação que a legislação não prevê e que a resolução não poderia criar. Perfeito, Pavinato. Você sempre aponta, lembra aqui, né, exatamente essa discrepância, essa violação
porque não tem respaldo, nenhum ponto do ordenamento jurídico brasileiro. Mas eles criaram, né? A gente sabe muito bem quem que tem a natureza de manipular algoritmo, ou quem tem o interesse, vide a criação do CIED, né? Aquela do Centro de Combate à Desinformação e Defesa pela Democracia, né? Porque quando envolve o fluxo orgânico do algoritmo na rede social, é óbvio que a direita domina a rede social. A esquerda não tem essa capacidade de engajamento nas redes. Então, o que acaba vendo nitidamente? Primeiro, é a intervenção do Estado, né? O Estado acaba intervindo quando ocorre um fluxo natural do querer das pessoas. As pessoas querem consumir um produto, querem consumir um perfil, vamos nos atentar aqui da parte das eleições, quer seguir um candidato. Aí eu vi já em um outro programa, o caso Pânico, né, do seu querido amigo Emílio Surita, teve um rapaz que foi lá faz um tempo, já faz mais de ano. E aí o rapaz sugerindo que deveria ter uma manipulação da chamada controle paralelo, né, uma concorrência paralela de algoritmo. Então, se uma pessoa tivesse consumindo muito conteúdo de direita, o algoritmo sugeriria coisa de esquerda para essa pessoa. E se uma pessoa fosse de esquerda, o algoritmo sugeriria coisa de direita, para fazer uma composição democrática do algoritmo. O que é balela? O algoritmo ele é pautado no anseio da individualidade, o que você quer, o que você não quer. Por isso que é importante você deixar o like no programa. Aí você compartilha. Então, começa a plataforma, por meio do algoritmo, entender que mais pessoas tendem a gostar daquele conteúdo. Isso estou me referindo ao YouTube. Nas eleições, ainda é um dos líderes com maior popularidade no mundo, é o Jair Messias Bolsonaro, estando afastado há mais de um ano das redes sociais. Então, quem é que tem o fluxo orgânico? Então, o fluxo orgânico, ele é um dos pilares da individualidade contemporânea. Quem que desagrada esse fluxo orgânico? É óbvio, quem não conseguiu fazer engajamento, e aí depende de engajamento pago. Com esta medida interventora, está muito claro que vai beneficiar quem faz o engajamento pago e muitas vezes, e por motivos óbvios, vai prejudicar quem defende a liberdade de escolha de conteúdos e a liberdade do fluxo natural do algoritmo nas redes sociais, Pavinato. Está muito claro isso. Sendo que o governo já tem a TV Brasil, já tem a Hora do Brasil, que é a Voz do Brasil, né? Já tem dinheiro de sobra para publicar em todas as revistas, todos os jornais, todos os programas de televisão, de rádio e de internet do Brasil. Então é claro que essa é uma medida que vai beneficiar o candidato que está na presidência, que no caso é o presidente ilegítimo Luiz Inácio Lula da Silva. Não? Pois é, Pavinato. E olha só que interessante, né? Não faz muito tempo, viralizou nas redes sociais um vídeo, dos momentos raros, inclusive, que a esquerda conseguiu viralizar nas redes, um vídeo do André Janones, desesperado, dizendo o seguinte: olha, lá para meados de setembro, o Flávio vai passar o Lula nas pesquisas, nós vamos perder e não sei o quê. E antes disso, ele já tinha gravado outros vídeos dizendo que nós da esquerda estamos tomando uma surra nas redes sociais e tal, etc. E Janones é uma das poucas figuras de esquerda que consegue se sobrepor nesse meio. Tanto ele, a Erika Hilton um pouco, o Boulos já foi melhor, hoje já desapareceu. Então você consegue contar nos dedos figuras de esquerda que realmente têm algum tipo de relevância na rede social, enquanto que na direita você tem ali realmente uma miríade de pessoas. Isso muito também por conta de como essa nova direita nasceu nas redes sociais, naquele contexto do impeachment da Dilma e tudo mais. Se for uma miríade de leitão, é só uma sensação. Então. É só uma sensação. Então, é curioso que essas coisas, elas geram uma preocupação muito maior na esquerda, só que qual é a solução que estes líderes apresentam? E eu acho que isso é o mais preocupante de tudo. Eles apresentam a solução da censura, da regulamentação. Há poucas semanas mesmo, Lula estava fazendo um discurso defendendo a regulamentação global das redes sociais. Não dá para manter as redes sociais desse jeito no mundo. Veja, ele não mais está satisfeito com a censura no Brasil. Ele quer regulamentar em todos os países do mundo, porque incomoda este crescimento a partir da liberdade plena de expressão, da liberdade política e da liberdade de imprensa também que se vê nas redes sociais. São ideologias incompatíveis com esta liberdade e, claro, que o governo dos Estados Unidos está percebendo isso. E eu acho muito interessante também que o X, enquanto rede social, enquanto empresa,
torne isso absolutamente transparente. Tornaram lá atrás com as decisões secretas de Alexandre de Moraes e agora tornam novamente público e notório que o Brasil, no período eleitoral, não está vivendo em tempos normais. Não está mesmo. E o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Antônio Carlos, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 76, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.